campo da intelectualidade. E já que a gente está nesse assunto, eu queria que você falasse aí para jovens que querem aprender um pouco sobre o feminismo negro. Eu queria que você citasse alguns autores e fizesse alguma crônica sobre esses autores que falam sobre feminismo negro. Se você quiser citar das pessoas que começaram e de alguém da atualidade, seria bem legal. Olhe, veja, eu não vou citar aqui todos, né, mas você já cita, né, a própria Lélia Gonzalez, né, a gente tem, como eu falei, né, a Bell Hooks, mas não é brasileira, né, a gente tem várias outras mulheres, né, que pauta a luta antirracista. Porque, veja, falar do feminismo negro, né, é falar realmente dessa luta, que não é uma luta somente, né, uma luta para as mulheres, mas as mulheres negras têm a compreensão de que pautar o antirracismo, né, pautar a luta por reparação histórica, ela faz parte do feminismo. Então, quando as mulheres, por exemplo, elas falam, né, por exemplo, a própria a Beatriz Nascimento, né, ela traz uma concepção. Sergipana, né? Exatamente, sergipana. Quando ela traz a luta, né, antirracista, quando ela traz, né, a reivindicação de que a história desse país ela precisa ser escrita por mãos negras, né, o que é que ela está trazendo? Né? Ela está trazendo, embora ela não fale, né, explicitamente do feminismo, mas ela está pautando uma questão que é coletiva. Ora, a luta do povo negro nesse país foi absolutamente apagada. Eu estou estudando o século XIX, né? Eu estou em uma pesquisa que estuda a questão social e a questão racial no Brasil, fui para o século XIX e aí precisei eh, estudar, né, a literatura sobre a formação social brasileira. Pouco se sabe sobre a luta do povo negro. Pouco se sabe e pouco se aborda sobre a luta dos povos originários. Ora, o que é que isso significa? Isso significa pagamento. Como é que a juventude preta, né, como crianças, como os jovens negros, eles podem se ver, né, como tendo como referência, né, pessoas negras. E isso é proposital. Não é à toa que se queimou, né, boa parte da documentação do período escravocrata. Não é à toa que vários documentos eram considerados documentos censurados. Por quê? Porque esses documentos, eles tinham de fato, a luta do povo negro, o quanto esse povo negro lutou nesse país, né? O quanto os quilombos, né, se constituíram em espaço de luta, em espaço de construção de uma outra lógica embora estando dentro desse país. Então, quando a gente fala dessas autoras, né, a Lélia Gonzalez, a Beatriz Nascimento, né, e tantas outras mulheres, né, que hoje pauta, né, né, em diversas áreas, né, em diversas áreas, nas artes, elas falam embora elas tragam essa pauta, né, do feminismo, mas é um feminismo que atravessa essas outras questões, né, que é a questão mesmo de como esse povo, ele como o povo negro está
né, neste país, né, subjugado, como esse povo, né, foi para a periferia, para as favelas, como é que esse povo ele foi negado a educação, foi negado a saúde, como é que esse povo, né, hoje, né, a sua maioria, né, principalmente o jovem, está, né, como essa juventude está encarcerada, como essa juventude está sendo dizimada, morta nas periferias pelo próprio Estado brasileiro. Então, quando essas mulheres trazem, né, essas lutas, elas falam disso também, porque isso está atravessado, tá? Isso tá. Como é que as mulheres negras, por exemplo, são as que sofrem, né, são mais vítimas da violência, né, do feminicídio. Então, todas essas autoras, elas trazem, sim, né, questões do feminismo, mas não daquele feminismo, né, que é somente falar de mulheres, mas esse feminismo, ele fala mesmo da condição, né, de vida desta população, né, que tem uma abolição, que é uma abolição, de fato, que simplesmente dizer, olha, agora você está livre, vai embora, né? De mão abanando e assim, então toda a nossa luta, né? Toda a nossa luta é nessa perspectiva de que o povo negro ele realmente nesse país tenha uma reparação histórica que é negada, né? É negada recorrentemente. É, máximo respeito.